Lisboa, a sua diocese, as suas comunidades caminham há 8 anos, animadas pelo sonho missionário de chegar a todos. É o desafio de um sínodo que, em 2014, começou a rasgar um caminho novo que tem vindo a envolver aqueles que, nesta região do país, procuram concretizar no cotidiano atitudes coerentes com o cristianismo que professam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo o bem, esteja convosco. Este mês de maio, o Centro Pastoral de Torres Vedras recebeu o Congresso Diocesano da Pastoral Sociocaritativa. Foi um confronto com a autenticidade de um cristianismo que só acontece se for vivido em obras e gestos, em atitudes de caridade perante a vulnerabilidade de tantos. A pessoa com deficiência está no centro da missão cuidadora que a Igreja desempenha há tantos séculos. Está no centro da família que a acolhe, tal como é, e não como gostaríamos que ela fosse. Este projeto solidário deu-nos também algum sentido ao longo deste período, deu-nos outros objetivos, trouxe-nos aqui uma outra alegria para também vivenciarmos todo este período tão complicado para todos nós, de uma forma muito mais leve, ao fim e ao cabo, e sentindo que estamos a ser canais de evangelização, e é isso que queremos continuar a ser. Se este todos, em muitas áreas da pastoral, pode não ser imediatamente urgente, este todos na área pastoral sociocaritativa e nos tempos que vivemos não pode esperar. Se formos sem caridade, nós não vamos apenas sem rumo, nós vamos sem fonte, vamos sem caminho e vamos sem destino. Esta ocasião foi o culminar de 2 anos pastorais que, na Diocese de Lisboa, tiveram como tema sair com Cristo ao encontro de todas as periferias. A Igreja não vive isolada no seu caminho de santidade. Na verdade, o horizonte de Deus é uma meta à qual o cristão só acede se atravessar a sociedade dos homens e mulheres do seu tempo e deixar aí a sua marca de construção e de envolvimento justo e solidário. E àqueles que nas comunidades do Patriarcado de Lisboa têm a missão de zelar pela caridade, o cardeal Dom José Tolentino Mendonça lembrava as cartas de Paulo e essa ruptura com o mundo antigo. E Paulo vai, na fidelidade à pregação de Jesus de Nazaré, Paulo vai colocar no centro a pessoa humana. E é essa a grande reivindicação, o grande legado histórico e perene do cristianismo, que nós vemos de novo em cada momento da história, colocado como charneira do pensamento da Igreja, e por isso não admira que o Papa Leão XIII, naquele final do século XIX, vai exatamente buscar essa concepção para dizer, não, o ser humano não pode ser olhado como uma mercadoria, como uma coisa, nós temos de criar sociedades onde os direitos da pessoa humana sejam devidamente salvaguardados. Na verdade, hoje, já no 3º milénio da era cristã, há ainda mundo antigo e subsiste o desafio de Paulo para que, com ele, o cristão faça uma ruptura. Para o cardeal Tolentino Mendonça, persistem hoje olhares, quer de fora, quer mesmo no interior da própria Igreja, que olham com alguma frieza ou desconfiança a doutrina que projeta a Igreja para o envolvimento social. Uma é achar que as coisas do mundo não têm nada a ver com a fé. E a outra é achar que a Igreja acaba na sacristia e não tem nada a dizer ao espaço público. Ora, com Rerum Novarum, não só a doutrina social da Igreja se formalizava de uma forma sistemática, se atualizava no diálogo com o presente, como também a Igreja ganhava uma espécie de direito de cidadania, que é um direito que depende de cada época.
Não é um direito ganho no passado de uma vez para sempre. Cada geração, e eu diria também a nossa geração, e sobretudo de quem está mais diretamente implicado no campo social, tem de dar ao Evangelho um direito de cidadania social. E assim, para o bibliotecário e arquivista do Vaticano, a doutrina social da Igreja não é um apêndice ou mera opção. Pelo contrário, estamos dentro do coração da Igreja, porque o próprio Jesus não se preocupou apenas com o espírito, com a alma, preocupou-se com a pessoa no seu todo. E olharmos para a pessoa humana na sua realidade e procurarmos ir ao encontro, resgatar a pessoa humana a partir da história, é um desafio que nos move profundamente. Entre 2019 e 2021, a caridade ocupou o centro da ação pastoral no Patriarcado de Lisboa. Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias foi o lema nascido do número 53 da Constituição Sinodal. Mas o exercício da caridade é hoje tão vital quanto exigente. Este desafio é para a Igreja um itinerário a que o Estado se juntou para construir um programa de justiça e apoio social que coloque o país nos níveis adequados à dignidade humana e à União Europeia em que nos encontramos. Hoje, há um esforço global de instituições de solidariedade que se debatem a cada instante entre a dignidade do serviço que querem prestar e a viabilidade financeira deste gesto, que, sendo solidário, tem de ser também técnico, competente e profissional. E temos que saber dizer que os encargos são de X milhões por mês de ordenados e que esses encargos não são cobertos na totalidade pelo financiamento do Estado. E que significa que as nossas comunidades têm que inventar, têm que inovar muitíssimo para, em conjunto com os utentes e as suas famílias, cobrir aquilo que está em falta, o tal déficit. Mas nós temos que o saber. Temos que o saber para poder dizer, para poder testemunhar. Presente no terreno e a habitar a proximidade das situações, as instituições de apoio social da Igreja Católica, segundo Dom Américo Aguiar, precisam de olhar para o lado, perceber o que já faz o seu vizinho e coordenar com ele este esforço. O orgulhosamente sós, em muitas áreas, em muitos momentos da história, nunca deu certo. E agora, também nesta área da pastoral sociocaritativa, temos que ter consciência que o orgulhosamente sós também não nos leva a lado nenhum. E temos que olhar para o terreno, e se a paróquia ao lado tem a valência X, e eu se calhar não devo também ter. Ou então se calhar devemos partilhar o apoio domiciliário, ou devemos partilhar outra valência. Ou então, enfim, sermos capazes de, no território, espalhar, partilhar aquilo que são as nossas capacidades, as nossas valências, para que o objetivo se cumpra, que é corresponder às necessidades efetivas do terreno. A Diocese de Lisboa tomava o pulso ao seu envolvimento na caridade, no momento em que a pandemia tornou particularmente nítida a urgência da iniciativa espontânea e criativa das suas comunidades crentes. A forma como a indiferença ou o alheamento não podem fazer parte da agenda do cristão. Foi assim que as vigararias partilharam um exercício da caridade estimulado pela pandemia. Surgiu em plena pandemia, estávamos em período de confinamento entre março e abril do ano passado, e sentimos que, de facto, havia cada vez mais famílias, ali nossas vizinhas, residentes em Famões, que necessitavam de ajuda e não sabíamos como é que havíamos de chegar até elas. E tal como o vídeo explicou, começámos com esta ideia que surgiu no seio de um grupo de catequistas, em colocar algumas caixas solidárias em locais estratégicos da freguesia de Famões, nomeadamente as paragens do autocarro, por exemplo, que têm bastante acessibilidade, e aos poucos começámos a perceber
que a necessidade iria muito para além daquilo que era possível apoiar através desta ideia das caixas solidárias. Era uma ideia que estava um bocadinho a proliferar em vários pontos do país e achámos que poderíamos começar por aí. E convidávamos de algum modo também que toda a comunidade pudesse também contribuir e doar algumas coisas que estivesse ao seu alcance, e quem precisasse iria lá buscar e levava aquilo que necessitava. Nós trabalhamos um bocadinho a dois tempos. No fundo, tentamos responder a solicitações que nos chegam das instituições, seja uma família que precisa de pagar uma conta, uma renda, um cabaz de bebê, alimentação, imensos pedidos também, e no fundo nós reforçamos as respostas que as instituições já dão, seja recolhendo alimentos ou fazendo algumas campanhas, mas também tentamos sempre organizar campanhas específicas para responder a necessidades concretas que nos chegam. E, por exemplo, começámos por fazer cabazes de Natal, que era assim a coisa mais simples, no fundo recolher na paróquia os bens alimentares para entregar às famílias, e foi uma campanha que foi ganhando muita dimensão ao longo do tempo. As famílias são selecionadas pelas instituições com as quais nós trabalhamos e, no fundo, nós fazemos a parte logística da angariação dos bens e dos presentes para as crianças, e depois isso é entregue às famílias através das instituições. Nós tínhamos escolhido como periferia, uma vez que eu era também assistente da prisão de Lisboa, tínhamos escolhido como periferia exatamente os presos, não é? Como uma realidade frágil que nós queríamos visitar, e pronto, e depois acontece a pandemia, e como vos vou contar, a pandemia no fundo trouxe depois também alguns dos reclusos que foram postos em liberdade também por causa da pandemia. No EPL de Lisboa, cerca de 200 que foram postos em liberdade, e o interessante é que desses que foram postos em liberdade, alguns vieram bater à porta da paróquia de São Mamede, que, como quem sabe, não é muito longe da prisão, no cimo do Parque Irdoar VII, e vieram-me pedir, no fundo, ajuda para aqueles primeiros dias, a primeira semana, e portanto, como que fomos obrigados, no fundo, a dar a primeira ajuda a esses que nos vieram visitar, no fundo, ajudar a complementar aquela semana da caridade que a Vigararia tinha feito, que culminou com uma celebração, uma concelebração dentro da prisão, e, portanto, veio, no fundo, reforçar essa semana da caridade que nós achávamos que tinha terminado, mas que não terminou. São gestos, são atitudes, mãos que amparam momentos frágeis e, no fundo, a concretização de uma identidade que no cristão se chama caridade. Se não tivermos caridade, o passo para o aproveitamento é total. É ocuparmos determinadas funções, determinados cargos, nos órgãos sociais, onde for, como trampolim para outros voos, como salto para outros territórios, para espaço para outras funções. E no agir de tantos, em diferentes lugares e circunstâncias, a caridade não é apenas a atitude coerente, é o próprio rumo do caminho. Se formos sem caridade, nós não vamos apenas sem rumo, nós vamos sem fonte, vamos sem caminho e vamos sem destino. A caridade foi aquilo que Deus nos deu para levarmos sentido e rumo. E se nós vamos sem sentido neste caminho, vamos ser muito claros, vamos sem Deus. Se formos sem caridade neste processo, vamos sem Deus. Somos forças humanitárias, somos ONGs, somos o que quer que seja, mas vamos sem Deus. É por isso que o Sínodo do Patriarcado de Lisboa quer a Igreja no meio da ação, quer a Igreja no centro das periferias. E elas remetem-nos para uma geografia que vai muito para lá do urbanismo ou da distância a que estamos do centro da cidade. A deficiência, os imigrantes, as minorias étnicas são apenas retratos instantâneos que nos mostram aqueles para quem tantas vezes não há lugar. A pessoa com deficiência tem esta característica bonita de precisar absolutamente de relação, de ser um polo de atenção do outro.
A pessoa com deficiência está no centro da missão cuidadora que a Igreja desempenha há tantos séculos. Está no centro da família que a acolhe, tal como é, e não como gostaríamos que ela fosse. E não está só. A pessoa com deficiência está no centro com os seus cuidadores, sejam familiares ou não. Muitas vezes a pessoa com deficiência e o seu cuidador estão sós. Cuidar da deficiência implica uma realidade alargada e a Igreja é interpelada ao envolvimento que está para lá das acessibilidades físicas. O que eu quero dizer, ou que queremos dizer no serviço, é que precisamos da Igreja. Não do edifício e das suas acessibilidades, ou das rampas, da língua gestual, do braille ou do sistema pictográfico. Precisa de relação, precisa da pertença, do apoio, da alegria, da fé. Precisa de Deus e do amor de Deus que cada um de nós testemunha. E Deus quer estar próximo da pessoa com deficiência. Não duvidamos. Muitas pessoas com deficiência que conheço também não duvidam. Mas o cuidar do outro é também olhar os que foram punidos pelos seus atos. Quem errou tem sempre diante de si, na perspectiva cristã, uma oportunidade de recomeço e de encontro. Hoje, há no país 23 estabelecimentos prisionais denominados de complexidade elevada. 10 estão na área geográfica do Patriarcado de Lisboa. Uma interpelação de trabalho para a Igreja, mas onde a assistência espiritual e religiosa parece não ser compaginável com a ação socio-caritativa. Isto é, se quiserem, neste momento um problema que os colaboradores e os voluntários da pastoral penitenciária se debatem, que é, se eu quiser ter uma ação socio-caritativa dentro deste estabelecimento, como é que eu posso ter? Qual é? Isto parece que é uma coisa estranha, mas, por exemplo, em termos muito práticos, eu, como colaborador da pastoral penitenciária, posso visitar o estabelecimento prisional sem precisar ter um seguro. O Espírito Santo é o meu seguro e, portanto, nada de mal me acontecerá. Mas se eu quiser fazer um exercício socio-caritativo, vou ter que ter um seguro. De outra forma, não posso entrar no estabelecimento prisional. Este sacerdote sublinhou a necessidade de assegurar o contacto direto e próximo com o recluso. Só assim é possível falar de acompanhamento. Mas este não é um trabalho que se esgote dentro dos muros dos estabelecimentos prisionais. Promover a sinodalidade nas comunidades locais, as paróquias, as várias paróquias, os grupos de voluntários e inclusive as autoridades. E há disponibilidade para isso. E por último, potenciar em termos formativos as comunidades locais e, em parcerias, particularmente com a Cáritas, criar nas comunidades quem possa guardar e transmitir esta sensibilidade pela pastoral penitenciária. E aqueles a quem a guerra, a busca de sustento e dignidade, arrancou de países longínquos para os plantar à nossa porta. Eles são também periferias a reclamar atenção e presença. Com eles, trabalha o setor da pastoral da mobilidade, conhecendo os rostos que guardam histórias e dramas. O Hassan vem com grandes problemas psicológicos de trauma. Em sua casa há um ambiente de violência doméstica. O Hassan é detido e a parte tem que visitar os presos. Luís Palha lembrava neste congresso a importância de trabalhar na construção dos processos que permitam o enraizamento e o retomar da vida. Nós percebemos, nestes últimos 5 anos, a PAR já tem 5, 6 anos, que o acolhimento de uma família de refugiados é muito mais do que um acompanhamento técnico, do que uma assistência social técnica. É preciso uma relação pessoal e uma relação humana fortíssima, porque as raízes destas pessoas foram arrancadas à força e
são chamados a colocá-las aqui, bastantes vezes contra a vontade deles, porque têm que ser colocados aqui, porque têm que ser colocados na Europa, não há escolha, e o trabalho tem que ser feito de um ponto de vista pessoal. Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias. O eixo deste encontro centrado na caridade porque, segundo o bispo da Diocese, não há outro modo de encontrar Cristo vivo, senão ir mesmo onde Ele nos espera. Não haverá iniciação cristã autêntica sem simbiose total entre a palavra ouvida, a oração filial e fraterna, porque o Pai é nosso, não é meu, e a caridade realizada. Se falta algum destes elementos, não há iniciação cristã. Há um devaneio, mais ou menos religioso. Mas esta diocese reunida não podia ignorar que é também a anfitriã da próxima Jornada Mundial da Juventude que chega a Lisboa em 2023. O sonho missionário de chegar a todos também aponta nesse sentido e Lisboa quer envolver todos neste momento único, também os que vão habitando a periferia. Estamos a tentar criar um grupo que eventualmente venha a fazer um caminho e possa depois inserir-se realmente nesse âmbito das Jornadas da Juventude. Neste momento aquilo que estamos a fazer é reunir com este pequeno grupo, tentando explicar, tentando caminhar, fazendo alguns exercícios conjuntos e vamos ver o que é que vai dar. Portanto, não posso dizer muito mais do que isto. Quando eu digo um pequeno grupo, são jovens entre os 18 e 25 anos, talvez, não tenho agora exatamente a certeza, mas portanto é um grupo já de gente crescida que, pronto, eles nem sabiam que havia jornadas da juventude, não é? E quem falámos e que se entusiasmaram, e portanto estamos ainda, de um modo incipiente, ainda a tentar fazer um caminho. Todos em conjunto estamos a organizar as jornadas. Temos uma oportunidade de mobilização de jovens com entusiasmo e com vontade de fazer. E temos instituições e pastorais que precisam de ajuda. Estamos agora a falar dos ciganos. Podemos nos juntar e trabalhar em conjunto criativamente e aproveitar esta capacidade de mobilização das jornadas. É um desafio. Anunciar o Evangelho de sempre na novidade do tempo. Devíamos aproveitar esta caminhada para crescer na misericórdia. Com aquelas catequeses que já estão em curso, CIS e Rise Up, e depois com aquilo que se fizer, com uma atenção muito especial àqueles em quem Cristo se fixou e nos fixa também. Daí, enfim, as pessoas com deficiência, daí aqueles que pertencem a grupos sociais que não estão integrados na nossa sociedade. Tudo isto ouvimos falar. Aí sim, aí podemos ter o coração, para que a jornada não seja um festival. Não. Para que a jornada seja uma ascensão. E para que com todas essas atividades nós cresçamos com Jesus. E ao modo de Jesus, e no Espírito de Jesus, para o coração do Pai, que é o único lugar onde nos podemos encontrar todos. E o Patriarca de Lisboa, em jeito de conclusão do dia, lembrava que é preciso anunciar o Evangelho de sempre na novidade do tempo.